quando o Talibã tomou o poder em Cabul, em agosto de 2021. O ministro do Interior do Paquistão, Sheikh Rashid Ahmed, deu uma entrevista coletiva esperançoso com o Afeganistão. Na época, o ministro afirmou que a rápida ascensão do Talibã ao poder criaria um novo bloco e que a região alcançaria grande importância global. O primeiro-ministro do Paquistão na época, Imran Khan, equiparou o retorno do Talibã ao poder com os afegãos, tendo quebrado os grilhões da escravidão, ao expulsar americanos e os antigos afegãos aliados dos Estados Unidos. Por quase 20 anos, o Talibã do Afeganistão lutou uma revolta sofisticada e sustentada, confrontado em um ponto por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos de mais de 40 países dentro do Afeganistão. Naquele período, os líderes e combatentes do Talibã encontraram santuário dentro do Paquistão, nas regiões que fazem fronteira com o Afeganistão. Os líderes do Talibã também formaram uma presença e vínculos com grandes cidades do Paquistão, como Quetta, Peshawar e mais tarde Karachi. Muitos líderes e combatentes do Talibã são graduados em escolas religiosas islâmicas paquistanesas, incluindo a famosa escola Darul Uloom Haqqaniya, onde o Mullah Muhammad Omar, o fundador do movimento do Talibã, supostamente estudou. No Paquistão, o Talibã encontrou um ecossistema que fomentava relacionamentos orgânicos em todo o espectro da sociedade paquistanesa, permitindo que o grupo se reorganizasse e iniciasse uma revolta letal que começou por volta de 2003. Sem o apoio e o santuário do Paquistão, a revolta bem-sucedida do Talibã teria sido altamente improvável. O Afeganistão tem uma história complicada com o Paquistão. Enquanto o Paquistão acolheu o Talibã em Cabul como um aliado natural, o governo do Talibã está se mostrando menos cooperativo do que o Paquistão esperava, alinhando-se com a retórica nacionalista para galvanizar o apoio da sociedade afegã muito mais ampla. Os líderes do Talibã também estão ansiosos para se transformar de um grupo de combatentes em um governo legítimo, aparentemente um esforço contínuo, e forjar relações além da forte dependência do Paquistão. A linha Durand, uma fronteira da era colonial que divide as regiões e comunidades entre o Afeganistão e o que é hoje o Paquistão, nunca foi formalmente reconhecida por nenhum estado afegão após o estabelecimento do Paquistão em 1947. A linha Durand é reconhecida internacionalmente como uma fronteira entre os dois estados e o Paquistão a cercou quase inteiramente. No entanto, no Afeganistão, a linha se tornou uma questão emotiva porque divide os pashtuns nos dois lados da fronteira. O governo do Talibã na década de 1990 não endossou a linha Durand e o atual regime do Talibã está seguindo seus predecessores. Já no Paquistão, isso é visto como um incômodo muito grande e um desafio à doutrina da profundidade estratégica do Paquistão no Afeganistão. Com o sucesso do Talibã dentro do país, a arena da rebelião armada aparentemente mudou para o Paquistão. Houve um aumento significativo de ataques terroristas do Talibã contra as forças de segurança e policiais paquistaneses desde 2022. A maioria dos ataques é reivindicada pelo grupo Tehrik-Taliban Paquistão, o chamado Talibã paquistanês, reconhecido pela sigla TTP. Tanto o grupo TTP quanto o Talibã que governa atualmente o Afeganistão construíram relações simbióticas por anos, compartilhando santuário, táticas e recursos, frequentemente em regiões paquistanesas que fazem fronteira direta com o Afeganistão. Mas agora tudo mudou e crescem as possibilidades de uma grande guerra. Apoie o meu trabalho comprando as camisetas e outros produtos da loja oficial, omapenca.com/área militar. Cada compra vai ajudar na continuidade do meu trabalho, em trazer muito conteúdo para vocês. É improvável que o Talibã aceite quaisquer exigências paquistanesas de ação contra os líderes do TTP nas áreas de fronteira do Paquistão e do Afeganistão. Crucialmente, tal ação perturbaria o equilíbrio do Talibã com o TTP e abriria espaço para outros grupos mais extremos, como o Estado Islâmico da província de Khorasan.
Os líderes do Talibã estão implantando a mesma lógica que o Paquistão usou por quase 2 décadas, descartando as exigências do antigo governo afegão e dos Estados Unidos para conter as atividades do Talibã dentro de seus territórios. O exército paquistanês provavelmente continuará bombardeando o território afegão com impunidade, enfrentando apenas uma pequena condenação internacional. Vale lembrar que há um precedente internacional crescente contra países que lutam contra o terrorismo. Por exemplo, países como Israel conduzem ataques aéreos transfronteiriços, justificando ameaças à segurança legítima. Além disso, por exemplo, com o exército paquistanês como guardião de longo prazo da segurança do seu próprio país, está sob tremenda pressão para demonstrar ação rápida no combate aos terroristas e na proteção da infraestrutura do país, que possui armas nucleares, bem como protegendo projetos econômicos investidos pela China na região do Baluchistão. Enquanto isso, o governo do Talibã no Afeganistão carece de recursos, de um exército organizado e quaisquer parcerias internacionais significativas para rechaçar a assertividade do Paquistão. No final de dezembro do ano passado, os militares paquistaneses relataram que o Talibã lançou fogo de armas pesadas não provocado em seus postos avançados perto da fronteira. Em um relatório divulgado pelas Forças Armadas do Paquistão, o país respondeu com contra-ataque que matou mais de 15 terroristas e infligiu perdas significativas aos combatentes do Talibã. Os militares também declararam que o confronto foi desencadeado por uma tentativa de infiltração supostamente apoiada por elementos do Talibã. No entanto, o Talibã publicou um relato diferente. O seu governo disse que o ataque foi uma resposta aos recentes ataques aéreos paquistaneses na província de Paktika, no Afeganistão. De acordo com o Talibã, esses ataques, que tinham como alvo um campo de refugiados no distrito de Barmal, tiraram a vida de 46 terroristas. Este é o canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica, que, diferente do Área Militar, ainda não foi censurado pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.